Olá, seja bem-vindo ao programa Revista MS. Esta é uma produção da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Você também pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso endereço eletrônico www.al.ms.gov.br e clique no ícone TV Assembleia. Confira agora quais são os nossos destaques do programa de hoje. Você vai ver no Revista MS de hoje uma matéria sobre exposição da artista plástica Raquel Alvarenga. Olhe, toque e modifique. A diferença na obra é que os visitantes podem tocar no quadro e compor outras imagens. Em meio à tecnologia, nos dias atuais, é a obra de arte também interagindo com as pessoas. Hoje tudo pede que as pessoas interajam com a tela, na tecnologia. Então eu quis fazer uma brincadeira, uma alusão a esse touch. Vamos falar também sobre os reflexos que o horário de verão traz para a nossa saúde. É a época do ano em que os dias amanhecem um pouquinho mais escuro e as tardes ficam mais longas. Mas tem gente que sente os efeitos do horário do verão na pele. Veja. Então, o que a gente sugere? É ver o lado positivo. Realmente a gente tem mais horas de sol para curtir. Vai no parque, aproveita para fazer uma atividade física, vai curtir mais com as suas crianças e mantenha o tempo de sono adequado, porque daí você realmente vai tirar o melhor do horário de verão. O nosso bate-papo de hoje é com a delegada Rosiman de Paula. Ela é delegada titular da DEAJ, Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e à Juventude. Vamos falar sobre a violência entre adolescentes. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a nossa sociedade vai sucumbir às drogas, vai sucumbir ao crime, vai sucumbir aos meliantes. E não é isso que a gente quer. Está no ar o seu programa Revista MS. A gente abre o programa Revista MS de hoje falando sobre arte. Acompanhe como foi a exposição da artista plástica Raquel Alvarenga. Toque, olhe e modifique. Uma exposição bem diferente. Veja como foi. Olhando para as telas, parece ser mais uma exposição de artes, mas nesta há uma diferença. Quem nunca pensou em tocar nas obras e até mesmo modificá-las, deixando a gosto? Aqui, isso é possível. A exposição Toque e Modifique da artista plástica Raquel Alvarenga foi criada com essa liberdade. O trabalho, ele é livre para qualquer tipo de idade, qualquer público. Pelas mantas serem imantadas, pode ser retiradas do quadro e colocada e reconfigurar uma nova imagem abstrata, tirar as cores, mudar, ser menos ou ser mais peças. É livre para o público trabalhar com liberdade. A participação do visitante é muito importante. As obras com cores diversas e materiais em formatos quadrados e retangulares nunca está acabada. Pode ser constantemente modificada em sua composição e estética. Eu acho que assim, as pessoas hoje elas têm um contato muito grande com o touch, né? Com o touch do celular, com o touch no caixa eletrônico. Hoje tudo pede que as pessoas interajam com a tela, na tecnologia. Então eu quis fazer uma brincadeira, uma alusão a esse touch, né? Que as pessoas ficam muito ali no celular. Eu queria que elas viessem para um outro touch, o artesanal, tocar não só do deslizar de uma tela sensível, né? Então essa é uma brincadeira. E o abstrato geométrico também, porque eu gosto muito dessa questão do abstrato, e no abstrato você explora outras formas, né? Infinitas possibilidades do abstrato geométrico.
Então eu gosto muito dessa possibilidade das pessoas também participarem. A exposição Toque e Modifique vai além de uma simples mostra de arte. É o despertar da imaginação e da criatividade, em formar novas obras de arte a cada momento. Nós vamos falar agora sobre o horário de verão. É um período que os dias amanhecem mais escuros e as tardes ficam mais longas. Veja quais são os reflexos que esse período pode ocorrer na vida da gente. Como todo ano, começa mais um horário de verão. Em outras palavras, acordar mais cedo e ter o dia mais longo. Alguns defendem, outros já não gostam declaradamente. Gosto sim, Por quê? porque levanta mais cedo, né? E dorme mais tarde? E dorme bastante. E ainda para alguns, não tem diferença. Para mim é até indiferente, é até ruim eu responder essa pergunta. Não faz diferença para mim. Gostando ou não, o horário de verão no Brasil é aplicado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e tem início às 0 hora do terceiro domingo de outubro e termina às 0 hora do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. A principal dúvida é: a mudança de horário faz bem ou mal para a saúde? Segundo a neurologista Maria Eulina Quilião, o problema principal é o sono. A nível biológico, 3, 4 dias, o nosso organismo já mudou. Então, o ritmo circadiano já se adequou ao ritmo do relógio, ao tempo do relógio. Então, o problema é que a gente quer aproveitar um pouco mais o tempo, a luz do sol, a gente demora mais para deitar, demora mais para dormir e no outro dia a gente está cansado. A gente vai ficar com fadiga, vai diminuir o rendimento escolar das crianças, o rendimento do trabalho do indivíduo. Você vai ter uma diminuição do humor, o indivíduo vai ficar mais chateado, mais estressado. Então, a gente tem que ter muito cuidado para manter a mesma quantidade de horas a serem dormidas, fora ou dentro do horário de verão. De acordo com estudos suecos, 3 semanas que sucedem a alteração de horário mostram um aumento de 5% nos índices de ocorrências de ataques cardíacos em relação a outras épocas do ano. Eulina explica que a falta de sono pode alterar as doenças crônicas. Uma vez que o indivíduo não durma adequadamente, a longo prazo, você vai ter um indivíduo que dorme pouco, um indivíduo fatigado, desatento, né? Um indivíduo estressado. E aí vem as doenças crônicas. Você tem nos indivíduos insones, porque vai acabar ficando insone. Você vai ter um indivíduo com maior índice de depressão, de problemas cardíacos, enfim. Mas isso não é o horário de verão. Seria o indivíduo que não está dormindo adequadamente, independente da causa. Nas ruas, mesmo com o calor que faz em Campo Grande, encontramos muita gente que gosta do horário de verão. Gosto sim, muito, Por quê? porque sou um atleta de vôlei de praia. E isso, o que influencia o horário de verão para a senhora? Mais fácil treinar, você adquire condicionamento físico mais rápido por causa do sol. E na chuva a bola pesa, a areia fica pesada, onde acontecem lesões. Para quem trabalha no tempo, a mudança de horário é favorável. É o caso do mototaxista Joenilson. Se você acorda mais animado, o horário de verão te deixa mais preguiçoso, altera o seu metabolismo dia a dia ou para você não interfere? Não interfere não, fica normal. Agora é bom que depois da tarde tá de dia ainda, né? Dá tempo de fazer mais alguma coisa. O vendedor de sucos é da mesma opinião. Por causa que cedo já vai amanhecer 7 horas, aí é pouco. Só que de tarde também já viu, né? 6, 7 horas, sol tá lá, aí dá para trabalhar um pouquinho mais. Isso garante uma renda maior para o senhor no horário de verão? Garante, por causa do calor, né? Mas se a preocupação é a saúde, a melhor dica é a adaptação. Tem pessoas que realmente não têm o menor problema, que vão manter o seu horário de sono, que é o ideal, o perfeito, e não vai sentir nada. 2, 3 dias depois está ótimo. Enquanto outros passam o horário de verão inteiro sofrendo, né? Então, o que a gente sugere? É ver o lado positivo. Realmente a gente tem mais horas de sol para curtir. Vai no parque, aproveita para fazer uma atividade física, vai curtir mais com as suas crianças e mantenha o tempo de sono adequado, porque daí você realmente vai tirar o melhor do horário de verão. No próximo bloco do programa Revista MS, eu converso com a delegada Rosiman de Paula. Ela é titular da DEAGE e vai nos falar um pouco mais sobre brigas de adolescentes que acabam se envolvendo com gangues.
Não saia daí, o programa de hoje está bem interessante. Vai embora de uma vez, me deixe sozinho neste quarto, chorando. Pega toda a sua roupa, seu perfume, seu sapato que tá jogado num canto do quarto. A camisa que você me deu de um ano de casado. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Alguém vai entrar no seu lugar. O que é o Poder Executivo? O que faz um deputado? Como é criada uma lei? O que é judiciário? O que o governador tem que fazer? O que faz a Assembleia Legislativa? Como é administrado o nosso Estado? Quem faz o quê? Quais são os 3 poderes? A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem sede no Palácio Guaicurus, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. É responsável pela elaboração e edição de leis que regulam o Estado, inspiradas na promoção do bem comum. O Legislativo pode, então, propor, emendar, alterar, revogar lei, elaborar e emendar a Constituição Estadual e criar comissões parlamentares de inquérito. Ainda entre suas funções está a de fiscalizar o Poder Executivo e votar leis relativas aos orçamentos. Todo poder emana do povo, que será exercido através de seus representantes ou diretamente por eles, pelos cidadãos. Como é praticamente impossível você fazer assim uma reunião, uma assembleia, né, com não sei quantos milhões de pessoas, esses milhões de pessoas escolhem determinadas pessoas para representá-los na feitura de leis. O deputado estadual recebe o mandato popular por 4 anos. Em Mato Grosso do Sul, são 24 os parlamentares que participam das sessões ordinárias de terça a quinta-feira. É que o Legislativo é um fórum de debates das questões, no nosso caso estadual, né, das questões regionais.
Outro espaço de voz da população é a audiência pública. Todos são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de especialistas no assunto. Um debate na busca de soluções para as demandas sociais. A população do estado também pode apresentar um projeto de lei. Basta recolher assinaturas de 1% do eleitorado em 20% dos municípios, garantindo 3/10 do número de eleitores de cada um deles. Eles formam uma comissão, evidentemente, 5, 6, 10 pessoas, apresentam isso ao presidente da Assembleia Legislativa. E o presidente da Assembleia encaminha aos deputados e passa aquilo a tramitar na casa como um projeto de lei. Ou seja, vai para as comissões técnicas, para a análise das comissões técnicas, primeiro a Comissão de Justiça para ver se é constitucional, depois as comissões de mérito e para votação em plenário. O Legislativo, junto com o Executivo e o Judiciário, fazem parte dos seus poderes. Conheça e exerça seu direito com cidadania. A indústria inobre das cidades apresenta Jardim. Jardim não é uma cidade? É uma cidade com o nome de Jardim. Então o jardim da minha casa pode um dia virar cidade? Disso a gente não sabe. Mas o jardim da fazenda Jardim, do famoso José Francisco Lopes, virou. É que a cidade Jardim começou a se formar a partir da fazenda Jardim do Guia Lopes, aquele herói da Guerra do Paraguai. O aumento da povoação original aconteceu com a construção da rodovia até a fronteira Brasil-Paraguai. A obra abriu literalmente os caminhos para o crescimento na década de 1940. E cresceu tanto que em 1953 Jardim virou cidade. Cidade importante para a região, com ruas arborizadas e campos floridos. Como não podia deixar de ser, uma cidade cheia de jardins. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista MS e hoje a nossa convidada especial é a delegada Rosiman de Paula. Seja bem-vinda ao Revista. Obrigada pelo convite. A gente agradece bastante em nome da Polícia Civil estarmos aqui. A delegada Rosiman agora é titular da DEAGE, né? Eu gostaria de, antes de iniciar a nossa entrevista, Rosiman, que você falasse a diferença entre a DEAGE e a DPCA, porque muitas pessoas em casa muitas vezes confundem, porque são duas delegacias distintas que atendem casos envolvendo crianças, né? Na verdade, são duas unidades especializadas, mas de atendimento de casos distintos. A DEAGE, ela atende casos onde o adolescente ele atua aí como adolescente infrator, ou seja, ele pratica um ato que é descrito como crime ou uma contravenção penal. E a DPCA, ela atua naqueles delitos onde a criança e o adolescente são vítimas de um delito praticado por um maior, de 18 anos. Então, aí é que está a diferença. DEAGE, o adolescente é infrator. DPCA, a criança, o adolescente é a vítima, é ele que é ofendido. Casos de estupro, exatamente. Né, abusos, né? As violências praticadas contra a criança e o adolescente. E na DEAGE, o adolescente é quem pratica a violência. Nos últimos meses, a gente vem acompanhando nos noticiários aqui, principalmente do Estado, casos de crianças que são envolvidas em alguns crimes. Tivemos um caso de um menino de 9 anos que agrediu um de 7. Né? Eu gostaria que você falasse como que a delegacia se comporta e age nesses casos. Olha, o Estatuto ele prevê a aplicação de medida socioeducativa, no caso, somente para aqueles que são maiores de 12 anos. Então, sempre que acontece alguma conduta que é equiparada a um crime, uma contravenção penal, que é praticada por uma criança, ou seja, um menor de 12, para essa pessoa só são aplicadas as medidas de proteção que são estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que são aí atendidas pelo Conselho Tutelar e depois submetidos ao Poder Judiciário. Mas, embora o Estatuto prevê que só são aplicadas as medidas de proteção, é óbvio que existem algumas situações que a polícia tem que agir. Por quê? Porque só a polícia tem como apurar efetivamente o que aconteceu.
Nesses casos, a gente orienta, inclusive, a família a procurar a delegacia, caso a gente precise realmente registrar o boletim de ocorrência, até para requisição de um exame de corpo de delito, para apurar a gravidade dessa lesão, para verificar se houve negligência de alguém nessas lesões, ou de alguém a quem estava a custódia dessa criança, o cuidado numa escola, enfim. Então, Os pais, eles não são penalizados. A não ser que exista aí uma omissão, né, no cuidado dessa criança, ou até uma instigação dessa violência, né? O adolescente que tiver uma conduta violenta, ele é notificado? Sim. É feito o boletim de ocorrência, no caso do adolescente, acima de 12, né? Então, é feito o boletim de ocorrência, é lançado o nome dele como adolescente infrator e o registro ele é lançado no sistema e ele fica como uma reiteração, inclusive, se porventura ele vier praticar um novo ato infracional, isso é tomado como medida até de apreciação do juízo para uma nova apreciação no novo ato infracional. Então, até o Estatuto prevê que, para uma apreciação do juiz ou da autoridade policial, para um pedido de busca e apreensão, para uma internação, ou até para ser submetido a uma medida socioeducativa de um novo ato infracional, é analisado as suas reiteradas práticas infracionais, sim. Como delegada da DEAGE, qual foi o caso mais polêmico que você presenciou ali? Olha, nós temos alguns casos muito complicados, que são casos mais graves, que a gente tem os casos, por exemplo, de latrocínios, né? Que a gente verifica que a pessoa mata o outro para subtrair um bem que muitas vezes são ínfimos. Então, quando a gente vê que uma pessoa mata outra para subtrair um bem, né? Então, a gente vê que realmente isso causa uma polêmica muito grande, né? Então, isso causa na sociedade um medo, um terror muito grande. Eu gostaria que a senhora comentasse com a gente, porque existem muitos casos, e está aumentando muito, cada vez mais, de meninas se envolvendo em crimes, em brigas, em gangues. Qual é o motivo disso tudo? O que a senhora acredita que tenha ocorrido com a nossa população para esse aumento alarmante de meninas se envolvendo em atos de crimes, em atos assim que não são considerados legais para a sociedade? Olha, o que a gente observa nos históricos de atos infracionais da delegacia é que as meninas elas se envolvem mais nesses crimes que a gente poderia chamar de passionais, né? Nessas violências mais de lesão corporal, às vezes até a tentativa de homicídio. Então, dificilmente a gente observa a menina se envolvendo no latrocínio, no roubo. Existem meninas que se envolvem, mas nas brigas de gangues, eu acredito que até por conta da passionalidade da menina, da questão mais emocional mesmo, da figura feminina, né? Então, a gente realmente observa que as meninas estão mais envolvidas nessas questões de lesão corporal, das briguinhas de gangue, porque elas se envolvem para poder delimitar território. Então, a gente observa realmente isso. Menos participação nos crimes patrimoniais e mais participação nos crimes de violência, mas nas violências mais passionais mesmo, mais no que tange as lesões corporais, de conflito pessoais, né? Às vezes até uma tentativa de homicídio, às vezes até um homicídio. E qual é o alerta que você gostaria de fazer para os pais agora? Olha, o alerta é acompanhar os seus filhos, acompanhar, supervisionar, verificar companhias, com quem esses adolescentes estão andando, o que efetivamente eles estão fazendo, porque o adolescente, normalmente, ele dá o sinal de que ele vai praticar o ato infracional e, normalmente, o adolescente que vai ser vítima de um crime grave, de um homicídio, até de uma tentativa de homicídio, ele dá sinal em casa de que ele vai ser vítima disso. Então, ele dá sinal de que ele está sendo ameaçado, ele começa a ficar introvertido em casa, ele começa a dar sinal de que ele está sendo ameaçado. Então, o pai que é presente, que ele começa a observar, normalmente ele diminui muito o risco de que seu filho se envolva em atos infracionais ou que ele seja vítima deles. A facilitação do acesso às drogas também contribui muito para isso, né? Olha, o nosso gargalo, um dos nossos maiores gargalos de apuração e de contenção aí do ato infracional ainda é o uso de entorpecente. Porque quando ele se envolve com o uso de entorpecente, principalmente agora com a banalização até mesmo do uso de entorpecente, de dizer que ele não faz mal e tudo mais, de algumas drogas que entendem-se como mais brandas,
Então, a gente verifica que isso leva realmente o adolescente a se juntar a outros que têm um potencial lesivo muito maior. Então, eles chegam às práticas de os atos mais graves, até para poder alimentar o seu vício. Sim. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, lembrando que você está na TV Assembleia, tá? É um programa destinado para pessoas do segmento, mas lembrando também que tem muitas pessoas que assistem o Canal 9 e o recado é para todos os pais, para todas as pessoas que estão em casa num sentido geral. Olha, a família, ela é o núcleo que realmente leva a sociedade para frente. Então, independente do conceito familiar que hoje a sociedade vai exigir, que hoje a sociedade vai obter, é ela que realmente vai fazer a sociedade crescer e caminhar. Então, família, cuidem dos seus filhos. Pais, cuidem dos seus filhos. Porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, a nossa sociedade vai sucumbir às drogas, vai sucumbir ao crime, vai sucumbir aos meliantes. E não é isso que a gente quer. Então, olhem para os seus filhos, verifiquem onde eles estão, verifiquem o que eles estão fazendo. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, isso é amor, isso é realmente ter cuidado com aquilo que a gente efetivamente ama. Então, esse é o recado que a polícia, em nome da DEAIGI, vem dar a todos. O alerta é atenção redobrada sempre, né? Exatamente. Eu agradeço, delegada Roseman de Paula, sua participação no programa Revista MS de hoje, em nome dos nossos 24 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Nós é que agradecemos, em nome da Polícia Civil, em nome da Delegacia da Infância e Juventude, de ter participado e poder contribuir aí com a sociedade. E lembramos que você também pode rever o nosso programa no nosso portal. Sugestões serão bem-vindas. Mande um e-mail para tval@al.ms.gov.br ou ligue para a nossa produção. Nosso telefone para contato aparece no vídeo 3326-4595. Tchau, tenham todos uma ótima semana. Mais pra ficar nem um minuto sem você. Será por quanto tempo que eu vou te querer? Depois daquele dia que a gente terminou, só Deus sabe o tamanho da minha dor. E eu sei que pra você nada acabou. Não dá mais pra aguentar. Cadê meu ar pra respirar? Fico vidrado na sua foto, ainda leio suas mensagens e aí me lembro de nós dois e o que vem depois. Uma lágrima que escorre não leva a saudade, um pensamento longe que busca a metade do meu coração que ficou no seu, guardado a 7 chaves como me prometeu. Não dá mais pra aguentar. Cadê meu ar pra respirar?
sua foto, ainda leio suas mensagens, e aí me lembro de nós dois e o que vem depois. Uma lágrima que escorre não leva a saudade, um pensamento longe que busca a metade, metade do meu coração que ficou seu, guardado a 7 chaves como me prometeu. Na, na, na.